A minha cordial saudação a você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação, TV Aparecida, e na sua casa. Saúdo também os peregrinos e peregrinas da Esperança, presentes aqui na Basílica Histórica, vindo de tantos lugares para celebrar sua fé, para agradecer o caminho feito e continuar suplicando que Deus os acompanhe sempre nas tarefas do dia a dia. Saúdo os ministros, os leitores, os padres concelebrantes aqui presentes na Basílica Histórica. À medida que avançamos no tempo do Advento, a liturgia ela vai nos conduzindo, vamos fazendo um caminho para que possamos encontrar aquele momento da coroação do Natal. Não se trata apenas de recordar um acontecimento do passado, mas de um caminho de preparação, de preparar o coração para reconhecer o Senhor que vem hoje, que entra no templo de nossa vida e deseja falar conosco. O Evangelho nos apresenta Jesus ensinando no templo. Vocês viram o diálogo de Jesus com aqueles senhores. Eles fizeram uma pergunta a Jesus e Jesus as respondeu. O templo, lugar de oração, do encontro com Deus, mas também lugar onde o poder religioso estava organizado. Ali surge essa pergunta que vai atravessar toda a narrativa: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Essa pergunta, talvez à primeira vista, ela parece legítima, alguém curioso por saber. No entanto, essa pergunta nasce de um coração fechado, não nasce de um coração aberto, nasce de um coração desconfiado. Os sumos sacerdotes e os anciãos não querem saber quem é Jesus, querem saber se podem controlá-lo. Não buscam a verdade, mas a manutenção da sua própria segurança. No ano de 2000, nós fizemos uma preparação jubilar no desejo de conhecer Jesus. E certamente continuamos a fazer este caminho. Você deseja conhecer Jesus? Você deseja encontrar-se com Jesus? Mas os anciãos e os doutores da lei, a preocupação deles era controlar Jesus. Jesus então responde com uma pergunta perspicaz: o batismo de João vinha do céu ou dos homens? Pergunta que é decisiva, porque obriga os interlocutores a tomar uma posição, e é justamente isso que não querem fazer. Se disserem que vinha do céu, terão que reconhecer que rejeitaram João. Se disserem que vinha dos homens, temem o povo. Diante disso, escolhem a neutralidade conveniente, dizendo: não sabemos, não sabemos. Essa resposta revela uma grande tragédia espiritual, uma tragédia que leva-nos a pensar: quando o medo fala mais alto do que a verdade, o coração se fecha à ação de Deus, não é? Quando o medo fala mais alto, nós não conseguimos perceber a ação de Deus. O Evangelho é um tempo, o Advento é um tempo forte
para que nós possamos confrontar essa atitude. Quantas vezes também nós não respondemos como estes anciãos e doutores da lei? Buscar uma intimidade com Jesus neste tempo do advento é buscar também uma tomada de decisão. Também nós muitas vezes preferimos não nos comprometer. Sabemos quem é Jesus, mas muitas vezes nos omitimos. Sabemos quem é Jesus, mas muitas vezes ficamos distantes dele, numa vida que pudesse ser mais ativa em nossas comunidades. Sabemos o que Deus espera de nós, mas adiamos a conversão. Sempre deixamos para depois. Preferimos uma fé confortável, que não questione nossas escolhas. Uma fé que não nos desinstale das nossas seguranças. A primeira leitura do livro dos Números ilumina mais ainda essa reflexão. Balaão, que nem pertence ao povo de Deus, era um estrangeiro, ele não fazia parte do povo da aliança, é tomado pelo Espírito de Deus e profere uma profecia surpreendente. Uma estrela sai de Jacó, um cetro se levanta de Israel. Deus fala por meio de quem Ele quer. Deus escolhe os que quer. Muitas vezes não escolhe gente do nosso meio, às vezes escolhe pessoas de outros lugares, de outros movimentos dentro de uma sociedade. Deus fala por meio de cada um e de cada uma que tem um coração aberto a Ele. Sua autoridade não depende de cargos, títulos ou estruturas humanas. A autoridade verdadeira nasce da fidelidade ao projeto de Deus. Se nós olharmos para Maria, uma jovem lá na casa de Nazaré, ela, entre tantas mulheres, foi a escolhida. Por quê? Ela tinha um coração aberto a Deus. Essa estrela anunciada aponta para o Messias, enquanto os doutores da lei discutem a autoridade. Enquanto discutem a autoridade, Deus já está preparando a vinda daquele que salvará o povo com mansidão, não com imposição, que salvará o povo com amor e não com a força. O Salmo 24 de hoje, ele se torna também uma bela resposta. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas. Nós desejamos conhecer caminhos bons neste trilhar como peregrinos da esperança até o dia em que pudermos nos encontrar com o Senhor que vem. E assim, querido irmão, querida irmã, essa é a atitude do advento que nos pede que neste caminho que nós vamos realizar, que nós estamos fazendo, uma característica é sempre importante: humildade. Quem reconhece que não sabe tudo, está mais perto do reino de quem se julga dono da verdade. Os doutores da lei eram aqueles que estavam mais próximos de um entendimento da Sagrada Escritura, mas por outro lado, não conseguiram compreender, não conseguiram entender que em Jesus se realizava a presença do Messias, o Salvador, no meio deles. O grande problema desses líderes não era a falta de conhecimento, mas docilidade. Conhecem a lei,
mas não se deixam tocar pelo Espírito. João Batista preparou o caminho. Jesus é o caminho. Mesmo assim, eles resistem. Essa palavra que hoje nós ouvimos nos provoca a olhar para dentro de nós mesmos, fazer um mergulho. Já imaginou você mergulhando em si? Quantas vezes reconhecemos Jesus com os lábios, mas resistimos a Ele com a vida? Não basta dizer, eu amo Jesus. Não basta dizer que eu quero Jesus em minha vida, se eu não fizer o movimento que Jesus pede que eu faça, o movimento de olhar de compaixão, o movimento em que eu me coloco diante de uma pessoa ferida e sofrida, indo ao encontro dela para ajudá-la a erguer-se daquela condição, o movimento do amor, que é solidário, que é fraterno. Este é o grande movimento que Jesus fez quando esteve entre nós e deseja que nós também possamos vivê-lo. Queridos irmãos e queridas irmãs, quantas vezes questionamos a autoridade de Cristo quando ela toca nossos interesses, nossos hábitos, nossas comodidades. Às vezes, nós revestimos Jesus com a nossa forma de entender, de compreender, que é distante daquilo que Jesus foi. Por quê? Moldamos Jesus conforme os nossos interesses. Não deixamos que Jesus de fato toque em nossa vida, que entre em nossa história, que venha habitar em nossa vida. Como Paulo, quando fez a sua experiência de conversão, e ao findar da sua vida apostólica, ele dizia e reconhecia: as obras que vocês estão vendo, Paulo dizendo, não sou eu que faço, é Jesus em mim que realiza tudo isso. É assim que nós somos convidados a viver e a buscar um caminhar de conversão neste tempo do advento. A pergunta que deve ficar em nosso coração: de onde vem a autoridade que orienta as minhas decisões? Quando eu me levanto de manhã, eu costumo rezar, costumo direcionar o meu pensamento a Deus, a Jesus, buscar luz para enfrentar os desafios daquele dia. O que mais pesa, a palavra de Deus ou a opinião dos outros? São coisas que devemos também buscar neste entendimento. Estou disposto a deixar que o Senhor governe minha vida? Deixe-se guiar pelo Senhor, deixe-se guiar por Deus, para que a felicidade, a alegria e a paz irradie o seu coração. Em vez do ódio, em vez da vingança, em vez da maldade, no coração só possa haver espaço para bondade e amor. O advento não é um tempo neutro, é tempo de decisão. Cada ano celebramos o advento, cada ano fazemos revisão da vida, e cada ano somos convidados a tomar decisões, a acolher a luz que vem, ou permanecer nas sombras do medo e das indecisões. Querido irmão, querida irmã, olhando para Maria, mulher do advento, essa mulher que nos mostra um caminho bom, que nos mostra a esperança, ela não exigiu explicações completas quando foi
o anjo Gabriel ao encontro dela, não pediu garantias humanas, apenas confiou: faça-se em mim segundo a tua palavra. Que, segundo o exemplo da mãe, que nós temos um carinho de dizer, a mãe Aparecida, saibamos reconhecer a autoridade de Jesus, não como ameaça, mas como sinal de salvação. Que o Senhor nos encontre e encontre em nós um coração aberto, simples e disponível, para que a estrela que nasce em Belém também brilhe em nossa vida. Podemos até rezar aquele refrão: ó portas, levantai vossos frontões, abri para que o Senhor possa entrar. As portas do nosso coração estejam sempre abertas para acolher Jesus. E neste ano jubilar, todos vocês estão desejosos de renovar a sua vida, para que essa esperança que é Jesus seja significativo em sua vida. Assim seja. Amém. Amém.